E aí, nosso convidado desse terceiro e último bloco é o professor Luiz Carlos Carnier, que está em Joinville para proferir uma palestra sobre produtos e serviços globais. Ele está em Joinville a convite da Sustentare. E esse é um assunto muito interessante. É um professor que, entre outras atividades, é consultor de inovação da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas. E ele já esteve aqui a convite da ABIMAQ, também proferindo palestra. Como sempre fazemos, professor, um breve perfil do nosso convidado, especialidades e atividades profissionais. Boa noite. Muito bem, boa noite a todos. Sou um professor, mas também, como a gente sempre brinca, já trabalhei também, porque às vezes sabe que em aula o aluno chama assim, isso é interessante. Professor, além da aula, também trabalha, como se dar aula não fosse um trabalho, né? Então, hoje eu tenho uma atividade como professor, faço palestras que muito me agrada, é uma atividade que dá bastante prazer. Sou consultor de empresas também, isso tudo fruto de uma experiência de vida mais abrangente. O meu DNA é metalúrgico, olha só, eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, no setor de autopeças em São Paulo, e minha área de origem mesmo é negócios internacionais no setor autopeça automotivo, que foi uma grande escola, porque estou falando da década de 70, década de 80, tudo que nós conhecemos hoje sobre gestão de empresas, qualidade total, produtividade, isso veio tudo do setor automobilístico, Toyota, do Japão, né? Todos os métodos que a gente conhece. E eu estava no lugar certo, no momento certo, que me deu uma boa experiência pragmática e também depois aperfeiçoado através da parte acadêmica, mestrado e tudo mais, que me levou, depois de um bom tempo, a me dedicar mais com a consultoria, né? Passar um pouco dessa experiência interessante de vida como executivo de empresa, né? E numa época que nós vivíamos uma transformação muito grande no Brasil, ou no mundo, porque estávamos saindo de uma era da produção para a era do relacionamento com o mercado. Muito bem. O termo muito citado nas indústrias, nas palestras, é inovação. Certo. Eu acho que esse é o segredo das empresas evoluírem, porque empresa que não se inova, que não inova, ela tende a ficar. Temos aqui exemplos mundiais. Por exemplo, a Olivetti, uma grande empresa italiana, olha, máquinas, computadores, e que hoje está sepultada. A Olivetti não inovou, professor? Foi exatamente esse, professor. Citou o caso, eu cito sempre o caso da Olivetti, né? Olivetti, Facit, lembra da Facit? Facit, para os mais jovens... Sueca, né? Sueca ou... Sueca, Sueca. Uma grande fábrica de máquinas de calcular. Aliás, interessante que eu estava aqui, lembrando meus tempos de início de trabalho, eu aprendi a mexer, fazer contas numa máquina Facit, que era uma máquina... Aquela da alavanca? Da manivela? Exatamente. Aí aparece uma empresa chamada Texas Instrument, com a primeira calculadora eletrônica. O que fez a Facit? Em vez de entrar para a área da eletrônica, fizeram o seguinte: vamos tornar a nossa máquina manual, vamos fazer ela elétrica. Então, tiraram aquela manivela e passaram até uma máquina elétrica. Então, em vez da manivela, a máquina vazia o trabalho para frente e para trás. O que significa isso? Isso aí é fazer melhor do mesmo. E nós não podemos mais pensar nisso. E a Olivetti é a mesma coisa. Veja que a IBM, para e passo, estava junto com a Olivetti em máquina de escrever, mas a IBM foi para frente e a Olivetti ficou para trás, né? E hoje em dia, com o avanço, a velocidade das mudanças, quem não souber inovar, está morto. É verdade. Outro exemplo que eu fico curioso em saber as razões, quando surgiram a telefonia celular, a sueca Nokia era a grande empresa do ramo e foi engolida pelos japoneses. Como é que a Nokia não conseguiu avançar, não conseguiu acompanhar essa inovação do tempo? Pois é, porque aí nós temos que pensar o seguinte: a tecnologia dos telefones, de certa forma, é quase que uma tecnologia quase que aberta,
vamos pensar assim. Porque você tem japonês, você tem uma Motorola que lidou. O telefone é interessante. Se nós olharmos bem, eu vou dar Nokia. A Nokia perdeu o pique, porque a Nokia nunca foi líder de nada. Vamos pensar um pouco? Não foi. Tá? Então, veja só, nomes de telefonia. O primeiro que veio foi Motorola. Depois da Motorola, nós tivemos BlackBerry. Canadense. Né? Tivemos o Pilot também, era uma outra marca forte. Se olhar bem, a sequência mais ou menos é essa. Motorola, depois veio a Pilot, depois veio o BlackBerry, e aí surgiram os smartphones. Você pode ver que, a gente pode perceber nitidamente que Nokia, Motorola está viva até hoje, mas não é mais líder de nada. Por quê? O avanço da tecnologia, aqui é o seguinte, esse é um segmento, assim como os outros, de alta tecnologia, que a velocidade é fundamental. A antecipação. Eu tenho que sair na frente, porque senão eu vou perder o pique do progresso. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Nokia. Ficou parada no tempo, não inovou nos modelos, não melhorou a tecnologia e as coisas se alteraram nesse setor até que um Bill Gates entra aí, uma Apple com o Steve Jobs e fez toda essa transformação que a gente vê. E não esqueça que hoje nós temos aí os coreanos com a Samsung, por exemplo, que estão também aí para e passo, nariz a nariz ali com a Apple, lançando modelos cada vez mais modernos. O que significa dizer que os nomes se mudam. A gente percebe que os nomes dos players começam a mudar. Você tem tinha lá Nokia lá atrás, Motorola, subiu. É verdade. O senhor conhece Joinville, como já disse, já esteve aqui. Qual é o estágio atual de Joinville, da indústria de Joinville, em termos de inovação? Nós temos aqui grandes empresas, líderes nacionais, que conseguiram sair daquela fase de empresa familiar para líder de mercado nacional. Exatamente. E aqui é um centro de tecnologia avançada. Você tem aí TOTUS, tem o pessoal da informática, da tecnologia da informação. Hoje em dia, Joinville é uma referência. Mesmo as empresas que são do meu setor, lá da minha origem, do meu DNA, como uma Tupi, por exemplo, né? Ou então, vamos pegar aqui o Brasmotor, o Multibras, você tem aqui o Consul, você tem uma Embraco, você tem aqui... E isso é importante porque não só a empresa está aqui, mas ela gera uma mão de obra qualificada espetacular. E também traz mão de obra para a cidade. E uma atração muito grande de mão de obra especializada. Isso tem um resultado muito grande que permeia na sociedade, da população como um todo, né? Na escola, a gente percebe, que eu venho na Sustentare da aula, posso garantir, não é porque eu estou aqui que eu vou dizer isso não, o nível das pessoas é alto, é excelente. E a gente percebe isso, sabe como? Pelas perguntas que a gente tem na aula. É muito interessante. Bom, professor, nós temos aqui o celular hoje, que só aqui está reunido equipamentos que praticamente acabaram com segmentos importantes, outros segmentos importantes da indústria. Por exemplo, ninguém mais compra despertador, que tem despertador. O mercado de máquinas de fotografia, até mesmo as filmadoras, caiu bastante, porque aqui dá para se filmar e fotografar com alta qualidade. Até quando essa evolução do celular vai acabar atingindo vários outros mercados importantes que aqui está reunido e que absorve todas aquelas outras fábricas que geravam mão de obra? Pois é, bem interessante o caso do celular. Vou pensar o seguinte, máquina fotográfica. Veja que interessante. A empresa que concebeu o primeiro modelo de máquina fotográfica digital foi a Kodak. É uma invenção Kodak. A Kodak foi a primeira. E por que a Kodak não foi para frente com isso? Porque o grande negócio da Kodak, na ocasião, não era máquina digital. A vaquinha leiteira, como a gente chama, aquilo que dava a sustentação da Kodak, era a venda de filmes, filme de máquina. E eles praticamente encostaram a máquina fotográfica, ou seja, ok, vamos aí, mas não vamos perder porque vai tirar o nosso negócio. Olha que interessante. A visão, qual é, eu sempre digo em aula, nós temos primeiro que saber qual é o negócio da empresa. Qual é o negócio, por exemplo, da Harley Davidson?
A Harley Davidson não está no negócio de moto, ela está no negócio de estilo de vida. Então, porque se olhar bem, uma moto, quanto custa uma Harley? 80 mil, 100 mil? Com esse valor, eu compro uma moto, uma BMW 750. Por que o cara compra aquela moto, faz aquela pesada? Tal? Porque ele não compra uma moto, ele compra estilo de vida. Voltando ao que eu quero dizer exatamente isso. A Kodak não percebeu que o negócio dela não era vender filmes, ela estava no ramo de imagens. E a imagem estava indo para o digital. Ela perdeu o passo. E aí é interessante ver isso, porque vai chegar no telefone celular. Vai estar na biografia do Steve Jobs isso. Ele, quando lançou o iPod, ele concorria com quem? O Walkman da Sony, na fita cassete. E ele lançou o iPod, onde ele viu que ele podia colocar muito mais música do que tinha numa fita cassete. E ele percebeu o seguinte, isso é importante da inovação, é enxergar o que ninguém está enxergando. Ele falou assim, se eu conseguir colocar música dentro desse aparelhinho, eu acho que eu vou conseguir colocar tudo. E aí que está o segredo, o sucesso desse telefone. Hoje não é telefone, isso é um aparelho que por acaso fala. É máquina fotográfica, é gravador, é tudo que você pode imaginar. Despertador, filmadora. Eu, por acaso, sem fazer nenhuma propaganda, eu tenho um Samsung. Em casa tem uma televisão Samsung. E outro dia o controle remoto não estava funcionando direito. Eu falei para o meu filho que trabalha na Microsoft, eu falei, olha, vai numa dessas lojas genéricas, compra um aparelho genérico, trocar o canal. Ele falou assim, poxa, pai, isso não parece professor de inovação. O senhor tem um Samsung, abaixa o aplicativo e muda aí o seu canal. Então eu estou mudando até canal de televisão com o meu aparelho. Eu até brinco e digo assim, olha, a única coisa que eu não consegui fazer com o meu aparelho até agora foi abrir garrafa de vinho, mas daqui a pouco eu vou conseguir. Então veja, até onde vai que a sua pergunta, a minha resposta eu não sei. Eu só vejo o seguinte, isso é importante dizer, o jargão dentro do setor de tecnologia de informação é e-business. Nós hoje não estamos mais no e-business, nós estamos no M-business, no mobile business, porque com esse aparelhinho eu faço tudo. Então, o mobile business, quer dizer, a economia hoje é movida pelo aparelho, né? Pelo smartphone aqui. E o que eu ia dizer? Então, veja, eu estava vendo uma estatística do dia, nos Estados Unidos, o ano passado, movimentaram pagamentos, meios de pagamento, 3 bilhões de dólares através do smartphone. Pessoas que compram produtos, negociam, vendem, transferem banco pelo aparelho. Então, é isso. Isso eu acho que é o símbolo da inovação. Muito bem. Eu vou falar agora sobre outro assunto interessante, que é a ascensão da China no mercado mundial. Eu tive o privilégio de ficar na China lá mais de uma semana e fiquei espantado com a imagem que eu tinha, com o que eu vi lá. Como é que os chineses conseguiram esse avanço tão grande em tão pouco tempo? Copiaram, foi subsidiárias americanas para lá? Como é que aconteceu esse crescimento chinês que hoje os produtos chineses estão em todas as partes do mundo, professor? Pois é, em primeiro lugar, o caso da China é muito parecido da década de 50, 60, o que aconteceu com o Japão, né? O Japão também saiu da Segunda Guerra Mundial arrasado e houve toda a reconstrução japonesa e os produtos japoneses são referências mundial hoje de qualidade. A China está no mesmo caminho, está indo no mesmo caminho do Japão, onde os produtos chineses deixaram de ser produtos de baixa qualidade, né? São produtos também de alta qualidade e existe um ponto importante aí no caso da China, é a densidade populacional, ou seja, lá tudo é gigante, toda a massa de consumo é muito grande. E isso atrai muito investimento estrangeiro, apesar de um regime meio nebuloso, não sabemos, é um híbrido entre capitalismo e comunismo, né? Mas as empresas investem muito lá por causa do quê? Por causa da massa de consumo, porque é 1,4 bilhão de pessoas. Tá certo que nem todos têm um poder aquisitivo como nós imaginamos, mas isso tudo cria escala. E veja que os chineses, não vamos falar, eu estudo muito a questão dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e agora África do Sul, que entrou com o S, South Africa.
A China investe muito em infraestrutura. Se nós olharmos bem, o Brasil parou porque a nossa arrecadação é para custeio da Folha de pagamento. Folha de pagamento. Não investe. A China está vindo para o Brasil, hein? Uma das preocupações, inclusive, do Bolsonaro, é exatamente, assim, vai privatizar? Depende para quem eu vou vender. Porque eu não vou vender para os chineses. Os chineses estão tomando conta de tudo. Aqui você vai para o setor agrícola. Vamos lá nessa. A China Syngenta, que é um fabricante de defensiva agrícola, é chinês. Lá em São Paulo tem a CPFL, que aliás eu vim aqui, aliás em Joinville também é a CPFL, acredito eu. Eu vim aqui fazer uma palestra pela CPFL. É chinesa também, tem um capital chinês já. Então o chinês está entrando em toda a área. O sucesso do chinês é a sua grande população, o nível intelectual do chinês, a questão acadêmica. Veja que nós mandamos, aqui no Brasil, temos muitos, hoje o tour acadêmico, China está incluído no circuito internacional acadêmico. Eu levo muito aluno de MBA e pós-MBA para a China, para conhecer o modelo chinês de gestão, que é muito interessante. O senhor falou nessa empresa de energia. Hoje, uma empresa chinesa que tem sede em Portugal, mas é capital chinês, tem 34% da Celesc, companhia de Santa Catarina. E só não tem mais porque é uma empresa estatal, mas na medida que privatizarem, eles serão os primeiros a comprar. A Embraco, que o senhor falou, foi vendida por uma estatal chinesa, por uma empresa chinesa. Exatamente. Os chineses são donos 100% da Embraco, uma empresa que é orgulho, que tem sede aqui em Joinville. Exatamente. Professor, para terminarmos, o Joinville, nós temos aqui a nossa vocação metal-mecânica, temos a indústria do plástico. Hoje Joinville é a maior cidade que industrializa PVC no país. Temos aqui a Tigre, temos a Manco e temos essa empresa daqui do futebol de salão, que patrocina o futebol de salão. O futuro dessas empresas de PVC, esse segmento, o futuro, como o senhor analisa? Olha, o futuro aí vai depender muito do avanço da tecnologia da informação. Não que vá colocar a tecnologia dentro de um tubo de plástico, porque também não somos tecnólogos para entender isso. Mas com toda certeza, seja qual for o segmento, a palavra hoje é digital. O mundo tem que ser digital. Inclusive, no ramo acadêmico, nós estamos percebendo, por exemplo, eu sou professor nos MBAs de gestão de pessoas, eu tenho uma matéria chamada Gestão de Desempenho, onde nós analisamos não só a avaliação do desempenho das pessoas, mas também desde a contratação, a preparação e tudo mais. Muito bem, essa matéria chama-se Gestão de Desempenho do Fator Humano. Vai mudar o nome para People Analytics. Não é só porque é um nome em inglês, não. Nós vamos mudar, em vez de avaliar as pessoas, os critérios os fatores de competência, nós vamos, em vez de trabalhar com fatores, vamos trabalhar agora com algoritmos, que são unidades muito mais complexas do que simplesmente uma variável. E aí eu não quero entrar na parte técnica disso, mas eu quero dizer o seguinte, veja, nós temos que perceber que o sucesso de qualquer negócio vai depender de digital. A gestão digital, ou seja, informações sobre o mercado, a chamada inteligência artificial, que está chegando aqui, e ela é muito importante para que eu possa saber antes que as coisas aconteçam. E qualquer empresa, de qualquer setor, vai ter que partir para o digital, que inclusive é um dos temas que na Sustentável nós estamos desenvolvendo, toda a parte de marketing digital, assuntos ligados a data analysis e data bank. Então, e aí não se esqueça que tem o Watson aí, da IBM, né, que é a inteligência cognitiva, assim como tem a Alexa da Amazon, a própria Microsoft também está nisso. Veja, a Microsoft comprou a LinkedIn por um valor patrimonial um valor bem acima do valor patrimonial. Isso tudo está ligado a conhecer as coisas antecipadamente. Então, qualquer que seja o setor, o digital faz muita diferença e esse é o futuro. E nós mesmos vamos ter que aprender a mexer com o digital. Aqui eu já estou com
com toda a digitalidade do seu estúdio, mas é muito mais que isso. A minha preocupação com esse setor, que inclui aqui em Joinville a Manco, que é capital mexicana, a Tigre, que é uma empresa familiar aqui de Joinville, e também a Crona, que é uma empresa de sócios aqui de Joinville, a minha preocupação é a mesma da indústria de comunicação, das empresas de comunicação de jornais. O papel é importado em dólar. E a matéria-prima dessas empresas aqui de Joinville também é em dólar. E se alguém conseguir inovar e chegar até um produto que substitua o PVC e evite de importar a matéria-prima? É aí que nós temos que investir na inovação tecnológica da matéria-prima, né? E nós temos condição para fazer isso. Veja que já tem aí carro com fibra de carbono, em vez de um chassi de aço, estão usando fibra de carbono dentro aí, Fórmula 1 e tudo mais. Nesse setor de plástico, que não é a minha especialidade, acredito eu, que existe muito investimento em pesquisa para melhoria aqui. E o papel, hein? Papel. Nós aqui estamos cada vez deixando o papel de lado e indo para a telinha ali. Verdade. Então é isso. E os jornais estão definhando em função do custo, porque o papel é importado em dólar, e isso que foi o principal motivo das dificuldades de toda a indústria jornalística desse país. Professor Luiz Roberto, muito obrigado pela sua presença, sucesso e volte sempre a Joinville. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a todos, voltamos no próximo sábado, sempre a partir das 22 horas e reprise domingo, 22 horas e 30 minutos aqui na TV da Cidade. Até lá.